E aí você olha assim, de 10 indicadores que falam você não deveria estar comprado, você vê um que fala assim, não deveria estar comprado. Aí você se apega nesse. Né? Aí você estoura a conta. Aí isso vira frustração, vira tristeza, vira... Cara, tudo isso em um único trade. Quem nunca passou por isso? Ale, fala aí, querido. Você fala de aceitar a perda, eu acho que é o calcanhar de Aquiles do trader, né? Quando você começa nesse ramo, aprender a perder, eu acho que é mais difícil do que aprender a ganhar. Exato. E aí, o que eu te pergunto é assim, essa mentalidade para você pegar aqueles dias que você não deve operar, né? Como é que você aplica isso? Tipo, hoje é um dia que o mercado não tá para operar. Porque pra gente que tá no início, todo dia é um novo dia, né? Todo dia é um novo dia para se operar. Como é que a gente consegue assimilar isso? Então, a minha sugestão, e assim, é uma das coisas mais difíceis que tem, e a gente vai, sei lá, acho que 2025 vai ter várias oportunidades de discutir sobre isso, sobre conceito, exercícios, tal, mas é atenção e consciência plena. Atenção e consciência plena. Então, assim, cara, isso é extremamente difícil de alcançar. A gente sabe os conceitos, a gente sabe o que é, o tal do mindfulness, que é uma coisa que a gente, sei lá, que eu estudo há muito tempo, tal, né? Então, sabe aquela coisa assim do tipo, cara, o mercado não tá hoje. Hoje não tá bom, tem pouca liquidez, não tem motivadores e tal. Mas segurou nesse 30 e eu tô em frente da tela e eu preciso fazer minha meta, aí você vai lá e clica. Então, como que você quebra esse ciclo, né? Entre ser conscientemente pleno, né? E tomar uma atitude de não entrar. É uma atitude consciente, sabendo das consequências. Aí você entra mesmo, assim, aí você entra, você fala, puta, entrei, o mercado vem contra. Aí você fala, por que eu entrei, cara? Caralho, por que eu entrei? Eu não devia ter entrado, eu sabia que não devia ter entrado. Aí começa assim, aí assim, você já está sequestrado emocionalmente. O seu cérebro está assim. Então assim, qual que é o sentimento? Pô, entrei naquele trade, sabia que não era entrar. Primeiro sentimento, culpa. Né? Aí você fala, puta, agora eu tenho que dar um jeito nesse negócio. Vai, segurou. Fazer um medião, faz um medião. Fez um médio, certo? Por que você fez o médio? Esperança. Cara, tudo isso acontece em frações de segundos. Né? Esperança, não, tô certo. Aí o mercado vem contra. Aí você já juntou a culpa com a esperança. Aí nesse momento você já tá assim, de repente você até se maltratando, né? Tipo, fica com raiva. Você é um filho corno, por que você fez isso, seu burro? Olha quanta coisa acontece. É tipo numa fração de segundos, cara. 1 minuto você tá assim. Aí você bate na mesa, aí você culpa o mercado. A gente sabe, a gente tem o Pedrão aqui. A gente culpa o mercado, a gente bate na mesa, a gente fala, não obedece o padrão. Tá certo? Né? E aí você olha assim, de 10 indicadores que falam você não deveria estar comprado, você vê um que fala assim, não deveria estar comprado. Aí você se apega nesse. Né? Aí você estoura a conta. Aí isso vira frustração, vira tristeza, vira... Cara, tudo isso em um único trade. Quem nunca passou por isso? Cara, são diversas emoções em um único trade, que pode durar... Em 5 minutos você vive isso. Aí você se acha um bosta. Aí você fala, putz, vou comprar outra conta, ou não tenho dinheiro, vou colocar dinheiro na corretora. Na hora que eu chegar em casa, sei lá, minha esposa vai perguntar, e aí, como é que foi seu dia? Aí você vai ter que dar um sorrisão, né? Maré, não, bem, tudo sob controle. Tá tudo sob controle mesmo? Ah, tá. Ou então você fala. Eu acho que um dos principais desafios que eu tive na minha vida foi ser sincero, cara. Porque, cara, às vezes eu tinha vergonha de chegar em casa e falar, então, sabe aquele dinheiro?
né? Não, mas eu perdi tentando trazer o melhor para a família. Cara, isso é uma sensação bosta. Você se sente um bosta. Aí passa toda essa fase, aí você vai lá, aí você, né, dorme e tal, fala assim, não, mas hoje é outro dia. Hoje eu vou colocar o stop na tela. Aí você começa a fazer conta para trás, né? Putz, se eu tivesse colocado o stop, eu teria tido margem, eu teria vendido, aí eu teria saído bonito. Mas já foi. Aí você fala, beleza, aprendi. Aí você vai para outro dia. Aí o que você faz? A mesma coisa. Então, assim, tem algumas crenças. Aí, assim, ok, como é que se corrige isso? Então, tem exercícios, tem várias coisas que a gente vai tocar aí em 2025, mas, cara, é tudo sobre tentar identificar, mapear onde é que isso começa. Tá? Então, e tem muito automatismo, cara. Quem nunca sentiu aquela sensação assim, olha o automatismo, né? Putz, nossa, nem paro, putz, nossa, você pega e entra. Cara, aí você fala assim, por que eu entrei? Cara, você nem sabe por que você entrou. Você entrou, automatismo, puf, clicou. Aí você fala, não, mas teve o fluxo, né? Cara, te estopa lá embaixo, né? Então, assim, é isso. Então, assim, a gente tem que... assim, eu bato muito nessa questão das crenças que levam a comportamentos, que levam a automatismo. Né? Existem exercícios, a gente fez uma aula aí, acho que essa semana, sobre pensamentos automáticos. E tem uma forma de você... Quando você, assim, pensamento automático você só identifica quando você sofre as consequências dele. Né? Então, mas você pode pegar, congelar aquele pensamento automático, né? Você congela, certo? Você registra aquilo que você sentiu e você fala, como que eu posso racionalizar aquele pensamento automático de forma a mudar a consequência do pensamento automático. Qual que é a consequência do pensamento automático? Um comportamento que é disfuncional. Né? Ah, isso é fácil? Não, não é fácil. Isso é a guerra de 99% dos traders. E aí, quando você vê traders profissionais que tiveram absolutamente muito sucesso, é porque souberam de alguma forma controlar isso. Souberam que não existem padrões, que o mercado não é uma verdade absoluta, que o Fibonacci não vai funcionar 100% do tempo, que meu ponto de saída não... Cara, não existe isso, cara. Existem vários players, existem tantas intenções por trás de um book que a gente nunca vai ver. A NVIDIA só sobe, a NVIDIA só sobe, a NVIDIA só sobe. Estão querendo comprar. O que a gente faz? A gente reage a isso. O Thiago Carneiro perguntou: como continuar clicando em um dia bom, onde você fez 70% da meta, mas não consegue clicar com medo de devolver ou estragar o seu dia? 70% da meta? Exato. Bom, Thiagão, obrigado aí pela pergunta, né? Então, mas você já descreveu, né? Qual que é a emoção que o trader sente? Uma das emoções, medo, né? Aí, talvez assim, é difícil explicar aqui agora, em pouco tempo, mas a pergunta, né, que de repente eu devolvo para ele é uma engenharia reversa. Por que o medo? Por que o medo? Né? O medo é por ter experimentado emoções anteriores que te machucaram absurdamente e você quer ter aquele dia positivo? O medo é porque você conta com aquele dinheiro porque você tem que pagar uma conta amanhã? O medo é porque você já está no limite da sua consciência mental, está cansado e não quer clicar mais? Então, se a pergunta é qual é o medo? E a partir da resposta, a gente pode ter diversas, por assim dizer, esferas para discutir. Né? Por exemplo, se o medo é porque o dia anterior foi de grande perda, cara, a gente tem que discutir isso. Né? O que você errou, o que você sentiu, o porquê disso, né? Quais são suas crenças. Né? Então, assim, ok, o dia foi ruim ontem, beleza, tal, você está com medo, mas medo por quê? Tá? Você está com medo de perder de novo? Legal.
perder de novo é uma verdade absoluta? Sim ou não? Você fez um exame de autoconsciência e sua consciência fala assim, tá bom assim? Então para. Agora, assim, se o medo, e você entende racionalmente, racionaliza que o medo é por uma questão passada, mas que hoje é outro dia e você está bem, segue. Né? O mercado tem muito a ver com relação a tomar risco. Se protege e tal, usa ordem oco, diminui a mão, eu não sei. Até você restabelecer a confiança. Mas assim, acho que por isso que eu adoro workshops nesse sentido, né? Você fala, estou com medo, mas medo por quê? Né? Não sei se ele respondeu aí, ou Kiki, se ele responder o porquê do medo, a gente pode desenvolver mais, tá? E aí aquela coisa, sabe? Identifica o porquê do medo, racionaliza e fala, é uma verdade absoluta, sim ou não? Como eu posso mudar? Né? E tenta aplicar essa metodologia, essa nova postura consciente, tá? Essa nova postura consciente no outro dia, tá? E tenta ver o seguinte, esse medo é por quê, cara? Ele se baseia numa evidência absoluta? Vai acontecer sempre? Qual que é o pior que pode acontecer? Certo? Qual que é o melhor que pode acontecer? Você consegue viver entre os extremos? Existe um ponto médio ou ligeiramente adiante, positivo, que você possa contornar isso? Né? Então, assim, psicologia de trader, mentalidade, não existe, como eu falo, não existe, assim como o mercado, não existe verdade absoluta. Né? O Tiagão Carneiro, ele tem toda uma série de carga cultural, emocional, familiar, financeira, trabalho, tal que a gente não pode colocar uma resposta vai responder todas. Né? Não existe uma resposta que responde todas. Existe o ser, Tiago Carneiro, e existe como ele saber como cavucar, né? Ali com uma pazinha, fazer as perguntas e tentar saber as respostas. Isso daqui é o princípio do pensamento socrático de Sócrates. Né? Qual que é a frase mais famosa do Sócrates aí? Ninguém sabe? Não é essa. Sei que nada sei. Você viu a aula? Mas é essa, sei que nada sei. E aí o pensamento socrático, ele tem muito a ver com perguntas e respostas pragmáticas. Né? Então assim, estou com medo. Legal. Por que estou com medo? Esse medo é real? Sim ou não? Ah, sim. Ou pô, estou com medo, vou ser assassinado. Cara, isso é um medo real. Logo tenho que me proteger, logo tenho que sair fora, logo tenho que... Né? Então assim, a partir de questionamentos. Estou com medo. Medo do quê? Ah, tomei uma perda ontem. Esse medo é real? Acontece todos os dias? Qual que é o pior que pode acontecer? Qual que é o melhor que pode acontecer? Onde eu vou me sentir confortável? Então, a partir de perguntas e respostas racionais, você consegue encontrar uma saída e um plano de ação. Manja? A gente vai falar muito sobre pensamento socrático no que vem, cara, porque essa é uma das linhas de raciocínio que, para mim, mais se adequa a quem faz trader. Porque ela é prática, ela é pragmática. Não é tipo aquela psicologia que vai fazer uma regressão nas suas vidas antepassadas durante 4, 5 anos. Não, a gente precisa de respostas imediatas para tomar decisões, tal. Então, assim, até o pensamento socrático, tipo assim, puta, vou entrar no 30. Por que eu vou entrar no 30? Vou entrar comprado ou vou entrar vendido? Isso é um pensamento automático? Tem fluxo? Então, assim, sabe, essas coisas... Entrei no 30, stop aonde? Cara, isso é uma pergunta que ninguém se faz. Entrei, eu só sei onde eu saio no lucro, mas onde eu stopo? Conscientemente falando. Né? E eu tenho treinado cada vez mais isso. Tenho treinado. Às vezes falha, claro. Por quê? Porque minha consciência não estava plena naquele determinado momento. Né? E assim, sei lá... Vamos falar assim honestamente, assim, como a gente tem muitas coisas para fazer, atividades, chats, e a gente quer ajudar as pessoas e tal, às vezes para mim é difícil eu achar um momento que eu esteja 100% consciente para fazer um trade, enquanto eu estou no acompanhamento, enquanto tal. Eu tenho que estar muito conectado no mercado, né, para fazer
Alguém assistiu a série do Senna? O maior exemplo que a gente tem recente aí de seriados, Netflix e tal, que é o 100% do mindfulness. Ele Então, ele zerava. Aquele assim, pleno, os outros, como é que fala? Distrações como rádio, como não sei o quê, ele ignora tudo. Namorada, problemas, tal. Ele tá tão consciente daquilo que ele tá fazendo, que ele tá vendo aquilo de uma maneira tão clara que ele toma as melhores decisões. Aquilo é o máximo do mindfulness, da consciência plena. Um antigo do Kevin Costner, que ele é um jogador de beisebol. Sim. Fala mesmo. Jogada perfeita. Interessante a galera ver isso aí. Pra quem não tá vendo, o Pedrão tá falando aqui de um outro filme do Kevin Costner que chama Jogada Perfeita, né? Que ele fala sobre isso. Tá? Mas assim, é difícil a gente estar assim. Se a gente recuperar, todo mundo teve algum dia que tava assim, cara, tava tão concentrado, tava assim, você fala assim, cara, eu tô andando junto com a cara. Eu tô sabendo o que tá acontecendo, eu tô sabendo o que tá acontecendo, eu tô saindo na hora certa, eu tô virando a mão na hora certa, eu tô... Cara, isso é o 100% do mindfulness, certo? Agora, de 200 dias úteis, quantos dias a gente consegue fazer isso? Assim, pra quem não assistiu, assiste esse exemplo especificamente aí nesse, não lembro qual episódio, mas... que ele fala que ele até depois reporta, cara, é muito estranho o que eu senti, eu estava num túnel, né? Eu via tudo muito rápido, eu estava no controle de tudo. Cara, isso é o 100% do mindfulness. Quer fazer assim um paralelo com, não uma religião, não sei se é religião, mas é uma filosofia de vida? O Buda, o budismo. O budismo é isso, é estar 100% mindfulness, né? Assim, 100% consciente das mudanças da vida, que a mudança vai acontecer, perenidade, longevidade e assim por diante. Aceitar a verdade como ela é. Né? Enfim, a gente não vai entrar nisso ainda. Né? Mas isso também é uma das coisas que eu fui estudar budismo em um determinado momento porque eu entendia que trazia esses aspectos aí.